Pessoal, avançando então, aqui nós temos uma perguntinha que já chegou várias vezes aí, ó. Muita atenção. A pergunta é: eu posso dar um concentrado para cavalos, né, conhecido no mercado como ração para cavalos, ou ração para ruminantes, ração para vaca, para coelhos? Olha, essa pergunta sempre chegou e a gente tem que explicar isso com bastante detalhamento, porque isso é muito importante. Olha só, nós temos que pontuar duas coisas importantes aí. Olha, o equilíbrio dos nutrientes para cavalo vai ser de um jeito, para coelhos vai ser de um jeito, para vacas vai ser de outro jeito. Cada animal necessita de uma quantidade de nutrientes diferentes. A primeira coisa que nós temos que entender é isso, tá? O cavalo vai necessitar de um determinado nível de proteína, considerando um consumo. O coelho vai necessitar de um nível de proteína, considerando o consumo também. Enfim, todos os nutrientes têm que estar ajustados de acordo com a necessidade nutricional daquele animal, considerando um determinado consumo esperado. Ok? Bom, então se você considera microminerais, macrominerais e os macronutrientes, uma ração está toda desajustada em comparação com a outra. Então, se você me perguntar, Luiz, pode dar ração para cavalo? Não, não pode, porque é uma ração para outra espécie. Mesmo porque, não vamos esquecer, um concentrado para cavalos não tem a parte fibrosa. Muitas vezes é uma mistura ali de farelo de algodão, de farelo de soja com milho, com farelo de trigo, ok? Com um núcleo mineral, vitamínico mineral. Ou seja, é uma mistura mais simples, que não tem a parte de fibra. Porque o cavalo vai buscar a parte de fibra, normalmente no feno ou no pasto, entenderam? Então, obviamente, que a estratégia nutricional é diferente e não poderia ser igual à do coelho. Para o coelho, nós temos que colocar tudo na ração, inclusive a fibra. Então, obviamente, que não dá para me usar a ração do cavalo, ok? Vamos chamar a atenção também que a ração para ruminantes pode conter ureia. E o coelho, assim como o cavalo, que são animais que têm a câmara fermentativa depois do intestino delgado, eles sofreriam muito pela absorção de uma grande quantidade de ureia. Então, não pode dar ração de ruminantes para coelhos, ok? De bezerro, de vaca, não pode, ok? Bom, mas aí tem uma coisa importante que a gente deve mencionar. Eu pergunto para vocês, a ração de coelhos de boa qualidade chega a todos os rincões desse país, a todos os lugares? Não, é difícil. Então, muitas vezes, você não vai ter ração de coelho, você vai ter ração de cavalo. E aí, como é que faz? Eu uso? Não uso? Olha só, eu vou chamar a atenção também, gente, que uma ração de coelho de baixa qualidade, como essas rações que a gente mostrou aí para vocês anteriormente, tá? É nada mais que uma ração de cavalo, tá? Não tem grandes diferenças, ok? Bom, então, se usar ração de cavalo, não se esqueça que vai ser necessário complementar com fibra à vontade para os animais, ou seja, uma fonte fibrosa, uma forrageira à vontade para os animais, para que o animal faça essa complementação da fibra. Infelizmente, não dá para me falar para vocês, não use ração de cavalo, não dá, porque eu sei que a ração de coelhos não chega em todos os lugares, ok? E mesmo se chegar, quem vai me garantir se essa ração de coelhos é de boa qualidade? Ela pode ser uma ração de cavalos mascarada ali, ok? Então, é um assunto complexo que eu prefiro deixar para o cunicultor. Se ele for utilizar, ele utiliza como uma fonte fibrosa. A minha recomendação é evitar de utilizar, ok? A ração de cavalo. Bom, para complementar, é muito importante que a gente fale também do preço da ração que a gente paga. Olha só, nós temos que lembrar, primeiramente, que a alimentação dos animais se refere a 70% dos custos normalmente. Se o cunicultor é muito eficiente, esse valor aumenta, tá? Fica por volta aí dos 75%. Por quê? Porque não tem como ele deixar de economizar na alimentação. Ele pode economizar nas outras coisas, mas na alimentação não. Então, quando o cunicultor é eficiente, essa proporção aumenta. Quando ela é menos eficiente, essa proporção diminui. Bom, então nós temos uma parcela considerável dos custos que se refere à alimentação. Vamos chamar a atenção também, pessoal,
que na cunicultura PET, essa porcentagem pode ser ainda menor. Por quê? Porque se gasta mais com outras fontes também, como, por exemplo, a divulgação, manutenção de site, entrega de animais, ok? Enfim, nós temos mais outros custos relacionados aí à granja, ok? Então, a proporção que a alimentação representa na cunicultura PET pode cair aí para 50% mais ou menos, mesmo porque os animais comem menos também, tá? A matriz PET, o macho PET, o animalzinho em crescimento, ele come uma quantidade menor. Bom, pessoal, então vamos analisar o preço da ração aqui, considerando a cunicultura corte, ok? E a primeira informação que eu vou passar para vocês é uma informação que um cunicultor me passou há mais de 10 anos atrás, que eu sempre gostei muito dessa informação e a acho muito valiosa. Olha só, ele me disse o seguinte, ó, Luiz, para ter lucro na cunicultura, para quem vende para o abatedor, ok? Para quem vende animal vivo para o abatedor, é necessário comprar a ração a 1/6 do preço do coelho vendido ao abatedor. Ou seja, ele queria me dizer que se a ração custasse a 1/6 parte do que ele recebia, ele poderia ter lucro, ok? Se você pega hoje o quilo que o abatedouro te paga, R$15, divide por 6, te dá R$2,50, R$2,50. É dizer, se eu consigo comprar a ração a R$2,50, eu consigo ter lucro, entender? Obviamente que o lucro vem de várias outras coisas. Não basta eu comprar ração barata, eu tenho que ser eficiente para me produzir também, entendeu? Além de conseguir vender, eu tenho que ser eficiente para produzir. É dizer, eu tenho que desmamar muitos filhotes, eu tenho que ter uma baixa taxa de mortalidade, eu tenho que conseguir um ganho de peso, pelo menos 2,5 kg, em um tempo adequado, pelo menos aí uns 80 dias, próximo a 80 dias. Ou seja, eu tenho que ser eficiente também se eu conseguir lucro, ok? Bom, calculando isso também, considerando conversão alimentar dos animais, uma quantidade de filhotes que a coelha pode produzir por ano, porque essa coelha também tem um consumo, considerando que a alimentação representa 70% dos custos, fazendo algumas contas, algumas estimativas, na verdade, a gente chega ao valor aproximado de R$2,70, que não pode ser interpretado como um valor absoluto. Veja que esse valor vem de várias estimativas. Então, obviamente, que é um valor só para a gente ter como comparar. Então, é um valor que vai ser suficiente para me sinalizar, para me tomar alguma decisão. Embora, conforme eu falei para vocês, não é um valor exato, mesmo porque vários itens podem estar impactando nesse valor. Na sua lucratividade como cunicultor, várias coisas podem estar impactando, não só o valor da alimentação, ok? Então, fazendo esses cálculos, a gente chega aqui a R$2,70. É dizer, se você paga R$2,70 no seu preço da ração, você está empatando, mais ou menos, se você vende para o abatedor. Entenderam? Você não está tendo lucro e não está tendo prejuízo. Acima disso, você está pagando para trabalhar. Abaixo disso, você está tendo lucro. Quanto mais baixo for, maior vai ser o seu lucro. Tá vendo? Então, ó, verificando aqui o valor de R$2,50 de 1/6 do quilo do coelho vivo está dentro da estimativa de R$2,70. E isso considerando hoje os custos que nós temos hoje. É uma estimativa, ok? Então, assim, observação. Muito cuidado para não pagar para trabalhar na cunicultura. Essa é a primeira observação. E a segunda observação é: faça tudo para reduzir o seu custo de alimentação, inclusive oferecendo volumoso para o animal. É uma das formas da gente reduzir os custos de alimentação na granja, é oferecer um volumoso para o animal, desde que você plante o volumoso aí na sua propriedade ou você adquira a um custo muito baixo, ok? Bom, existem outras formas também de baixar esse valor, a gente vai falar mais para frente, inclusive a gente já gravou alguns outros vídeos aqui no canal, justamente comentando sobre como baixar os custos de alimentação. Inclusive nós temos um webinar, ok? Onde a gente discutiu tais alternativas para baixar o custo da alimentação
dos coelhos. Eu vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser ver. Pessoal, ainda dentro aí do tema de alimentação, né, a gente fala demais sobre conversão alimentar. Mas o que é conversão alimentar e quais são os valores esperados, considerando a raça Nova Zelândia branca e animais de porte médio de uma maneira geral, né? Olha só, essa conversão alimentar, primeiramente, nós temos que considerar que vários são os fatores que impactam em cima da conversão alimentar, ok? A qualidade da alimentação, o consumo do animal, o nível de fibra da alimentação, a idade do animal vai ser um dos principais fatores. Normalmente aí o animal pós-desmame, até os 55 dias, vai ter uma conversão alimentar muito boa. Ele vai converter em carne grande parte do que ele está comendo. Mas depois essa conversão alimentar tende a piorar. E chega um momento que o animal ele já cresceu demais, a maior parte do que ele consumir, ele vai converter em gordura, o que a gente não quer, entenderam? Então assim, a conversão alimentar é um item interessante de se acompanhar, principalmente para mostrar como que está a nutrição geral da granja e principalmente também porque a alimentação é o item do custo que representa uma parcela maior, é a maior conta que você tem no coelhar, é a de alimentação. Então pode ser interessante a granja acompanhar a conversão alimentar dos animais, bem como a conversão alimentar geral da granja, ok? Bom, essa conversão alimentar varia muito conforme a qualidade da ração, conforme a gente falou, tá? De 2,5 a 4. Rações de melhor qualidade, 2,5. Rações de pior qualidade, 4. Ué, Luiz, mas por que o valor de pior qualidade é maior? Isso aqui, quando a gente fala em conversão alimentar, nós estamos falando da quantidade de alimento necessária para que o animal ganhe 1 quilo de peso vivo. Então, quando essa quantidade é baixa, como esse valor 2,5, quer dizer que o processo tem mais eficiência. A ração é mais eficiente em proporcionar o mesmo quilo de coelho vivo, entenderam? Diferentemente de uma ração onde o animal tem que comer 4 quilos para ganhar 1 quilo de coelho vivo. Ok? Então, obviamente que isso tem muito a ver com a qualidade da ração e dentre outros fatores. Bom, varia muito também conforme a fase, conforme eu falei. Crescimento de 35 a 55 dias, 2,5 a 3. Crescimento de 55 a 75 dias, 3,5 a 4. A média por volta de 3. Ok? Ou seja, 3 quilos de ração para você ganhar 1 quilo de peso vivo. E aí é uma das formas de se verificar se a sua ração é realmente de boa qualidade. Você verificar como é que está a conversão alimentar dos animais. Como é que você vai fazer isso? Você vai separar um grupo de pelo menos 10 animais em crescimento, pelo menos 10 animais, ok? 2, 3 gaiolas. Separa esses animais. Em cima você vai colocar o balde, um baldinho cheio de ração. Você vai pesar esses baldes quando o animal desmamar. Depois vai fornecendo ração para os animais. Depois, quando o animal for desmamar, você pesa novamente e vê a diferença. Obviamente, se você coloca a ração nesse balde, você contabiliza, para depois você somar, ok? Bom, então o quociente entre o que o animal consumiu de ração e o que ele ganhou de peso vivo, considerando valores médios, vai ser a sua conversão alimentar. E quanto mais próximo a 3, melhor ela vai estar. Se der menos que 3, olha, melhor ainda, ok? Para a gente ilustrar melhor, vamos criar aqui uma situação rápida e hipotética. Veja bem, pensa que os seus animais foram desmamados com 600 gramas e cresceram até 2.600 gramas. Ou seja, de 600 a 2.600, eles ganharam 2 quilos, em média. Nesse período, você verificou que o animal consumiu em média 6 quilos de ração. Então, 6 quilos dividido pelos 2 quilos que ele ganhou, de média, 3. Conversão alimentar 3. Então, dá para trabalhar com a conversão alimentar 3. Quando essa conversão alimentar for muito alta, e aí nós estamos falando de 3,4, 3,5, olha, preocupe com isso aí, porque isso aí pode te levar a prejuízo. Lembre-se sempre que nós estamos falando de 70% dos custos, ok?